objetivo desse trabalho seria a melhoria do compensador Estado de Fortaleza, por ele já ter tido seu tempo de vida útil esgotado. Então, nós fomos motivados a refazer os estudos também de conexão à rede. Esse compensador estático de Fortaleza foi fruto de um trabalho quando a entrada dele, em 1986 aproximadamente. E aí a capa de uma apresentação do estudo do impacto dele na rede, que não apresentou na época nenhum impacto, e por isso não foi necessário a filtragem, nenhuma medida corretiva. Ele é composto de um enrolamento primário em Y e dois enrolamentos secundários em Y e delta, o que favorece, né, o que leva a uma operação em 12 pulsos, por causa dessa diferença de 30 graus. Só que ele tem que ter a facilidade também de trabalhar em 6 pulsos. E consequentemente, surgirão os harmônicos quintos e sétimos. Aqui está o diagrama unifilar, onde pode-se ver a localização desse compensador estático, que do sistema da Chester fica na região norte, na Barra de Fortaleza, e foi muito útil durante muito tempo, por causa da fraqueza do circuito, né, da falta de linhas que teve na época, e hoje em dia, que tinha na época. Hoje em dia ele já não é tão necessário assim, no entanto, como nós sabemos, um controle fino da tensão sempre é propiciada pelo um compensador estático. Para o cálculo das maiores tensões harmônicas no PAC, que no caso seria a barra de 230 kV de Fortaleza, se usa o programa ARM-EZS e é aquela lógica própria dele, que nós conhecida por nós, ou seja, a rede externa a partir de uma série de contingências, outras condições operativas de carga também e contingências, vista da barra do PAC, o lugar geométrico. Quanto à rede interna, a grande diferença é que para o compensador estático não tem aquele efeito redutor da expressão do IEC, em que considera as fontes distantes e suas consequências rotações, levando a que um determinado fasor do quinto harmônico não chegue em fase na barra do PAC, sofrendo uma atenuação. No caso específico de um compensador estático, pelas injeções estarem junto à barra do PAC, esse fator de correção não poderia ter sido usado. Mas, a princípio, nós consideramos as duas barras do secundário do compensador estático, onde foram aplicadas as fontes de corrente harmônicas. Aqui podemos ver as correntes harmônicas injetadas pelo compensador estático e calculados as maiores correntes por harmônico que ocorrem a ângulos de disparos diferentes. Então, a ocorrência dos maiores valores acontecem em ângulos de disparo diferentes, mas foi isso que foi considerado, como normalmente consideramos nessas simulações. Então, aqui estão consideradas correntes características numa operação de 6 pulsos, as características numa operação de 12 pulsos, as não características numa operação de 12 pulsos não teriam correntes, não teriam corrente quinta harmônica, mas foram considerados 20% da corrente calculada para 6 pulsos, ou seja, as não características de 12 pulsos foram da ordem de 20%, é uma consideração
das correntes características de 6 pulsos. Como resultado dessa simulação, pode-se observar que os valores do quinto, sétimo, nono, 11º e 13º ordem harmônicas ultrapassaram essa curva em vermelho o limite exigido pelo ONS. Simulando novamente, desta vez com filtros, os bancos de capacitores transformados em filtro e sintonizado no quinto, sétimo, com filtros sintonizados, e no 11º com filtro amortecido, os valores das tensões harmônicas ficaram dentro dos limites exigidos pelo ONS. Aqui estão duas simulações, uma aquela resistência que fica em paralelo no filtro amortecido, com os valores de 100 ohm e 30 ohm. Esse em roxo, aqui tem 30 ohm, e pode ver que por sétima ordem está bem inferior à tensão harmônica do que com o caso deste filtro amortecido com a resistência de 100 ohm, que é essa simulação em verde. Simulando agora a operação em 12 pulsos do compensador estático, ou seja, injetando as correntes de 12, metade das correntes de 12 pulsos em cada lado do delta e do y do compensador estático, observa-se aqui na simulação em roxo, que o limite foi ultrapassado. Essa simulação em roxo, na verdade, desconsiderou o efeito do somatório, aquele efeito que eu tinha me referido, que dá uma atenuação na corrente que chega no PAC. Caso eu tivesse considerado a expressão usada pelo IEC desta redução, os valores das distorções ficariam dentro dos limites. Então, essa simulação correta, que na verdade eu simplesmente coloquei toda a corrente em apenas um dos lados do transformador. Aí, retirando esse efeito redutor que o próprio ARM-ZS dá, quando você tem várias fontes conectadas num ponto de acoplamento comum. Repetindo a simulação, mas desta vez colocando uma resistência, aquela resistência em paralelo do filtro amortecido com valor de 30 ohms, essa simulação em azul, observa-se que desta feita os limites não foram ultrapassados, diferentemente da simulação em que esta resistência era de 100 ohms. Ambas essas resistências foram feitas sem a consideração daquele somatório, ou seja, sem a consideração do efeito diminutivo que aquela expressão do IEC dá quando se tem várias fontes convergindo para o mesmo PAC. Esse gráfico agora mostra as três simulações. A simulação em que é considerado o somatório, que é essa em verde, onde se observa o efeito redutor da expressão do IEC, e as duas considerações sem o somatório, uma com o filtro com a resistência em paralelo do filtro amortecido de 100 ohm e outro com o filtro amortecido com a resistência de 30 ohm. Um filtro com a resistência menor, a corrente vai ser maior e, consequentemente, as perdas serão maiores. Visando reduzir essas perdas, foi o caso que aconteceu ao se trocar esta resistência de 100 por uma de 30, em consequente aumento dessa corrente e das perdas em operação normal deste filtro. O que se faz é colocar uma outra capacitância de tal forma que esse sistema capacitor-indutor original do filtro fique sintonizado em 60 Hz e a corrente de 60 Hz não passará pelo resistor e sim por esse sistema. E o objetivo do filtro amortecido tipo C é simplesmente isso,
ao se sintonizar, o indutor existente do filtro original se reduz a corrente que passaria nessa resistência paralela do filtro. Essa simulação mostra a comparação entre as duas simulações, a simulação com o filtro amortecido, ambas com a resistência de 30 ohms, mas com o filtro amortecido e com o filtro amortecido tipo C, essa simulação em vermelho, que vocês podem ver que é, pelo menos para essa sétima ordem harmônica, as tensões no PAC foram maiores, enquanto que para o nono a tensão no PAC foi menor, como resultado desse filtro amortecido tipo C, aquele cujo reator é sintonizado com um capacitor adicional para a frequência de 60 Hz. Para análise das perdas, foi feita essa simulação em ATP do compensador estático, onde foram colocados esses dois secundários e foram analisadas duas condições, com o tipo C e o amortecido normal, que não tem o tipo C, não tem aquela capacitância em série com o reator original. Como resultado daquela simulação em ATP, pode-se ver em PU o resultado das perdas para as condições com o resistor de 100 ohm, o resistor de 30 ohm e com o resistor de 30 ohm, mais com o capacitor, ou seja, a simulação do filtro amortecido tipo C. Pode-se observar a vantagem que se tem em relação a essas perdas. Por isso mesmo, por ser tão vantajosa, não fiz nenhuma análise econômica custeando aquele capacitor adicional, porque a redução das perdas são muito significativas. Conclui-se, portanto, que para a operação desse compensador estático em 12 pulsos seria necessário esse filtro amortecido tipo C, né, com uma resistência de 30 ohms sintonizado no 11º harmônico. Mas para uma condição degradada, ou seja, com apenas um lado do compensador, a operação em 6 pulsos, para que se atendesse os limites da tensão harmônica no PAC, seria necessário 2 filtros sintonizados no 5º e no 7º harmônico e um filtro amortecido sintonizado no 11º, para evitar as perdas que ocorreriam porque seria necessária uma colocação de uma resistência de 30 ohms. O ideal seria que esse filtro fosse do tipo C e a potência foi distribuída de tal forma que desse a potência do banco de capacitores original do banco de do compensador estático original. Obrigado a todos pela atenção.